Olá pessoal, boa noite para Fer, minha amiga especial lá do Rio Grande do Sul, e ela já disse para mim que está acompanhando, né? Ela sempre apoia o Sonho em Tudo, a minha irmã de coração. Então, Fer, já lhe agradeço muito pelo apoio. Bem, pessoal, eu sou Fernando Moraes, sou professor de História, e vamos para mais uma live aqui, na qual eu trago um filme espetacular. Espero que o áudio seja bom aí. Se não tiver, quero que vocês falam para mim, por gentileza, né? Vamos falar desse filme muito bom, esse filme que fez muito sucesso nos anos 90. Até agora eu esqueci de pesquisar se aquele filme Uma Linda Mulher, com a Julia Roberts e o Richard Gere, que é um filme espetacular, então, se ele é dos anos 90 também. Eu posso até comentar aqui, porque já tem casos, aqui o Brasil é muito conhecido, obviamente nada contra, cada um na sua vida, então se aproximar com prostituta, se apaixonar por prostituta, né? E então a gente pode trazer aquele filme, mas é um filme muito simples, que vai trazer apenas uma reflexão simples, né? Bem, pessoal, esse vídeo vou passar para o YouTube também. Todos os vídeos que eu faço, gente, eu passo para o YouTube, né? Eu só fico um pouco chateado que eu não estou passando, não estou fazendo live no TikTok ainda, porque eu não tenho o tanto de seguidores que eles pedem. Eu acho que o TikTok pede muito. Para começar, então, obrigado, Fer. E ela disse para mim que o áudio está bom. Então, pessoal, o TikTok no site, eu queria transmitir jogo, eu queria transmitir algumas coisas para chamar a atenção do pessoal, para ver os conteúdos do Story em tudo, mas eu não tenho 1.000 seguidores, é difícil você pegar seguidor no Brasil, mas vamos aí que tudo vale a pena, não é verdade? Bem, gente, esse filme tem bastante coisa para falar. Eu tô com um fone aqui, mas é defeito, para mim não tá virando nada, né? Vamos tirar ele aqui. Bem, pessoal, vamos lá Dormindo com o Inimigo. É mais um filme que nos trazem muitas lições, na verdade. Então, como de costume, antes de tudo, né? Se você não conhece esse filme, está disponível na internet. Vai correndo lá que aqui eu só vou soltar spoilers. Aqui é comentar o filme inteiro e fazer algumas reflexões também. Eu, como aí, professor de história, eu trago também história, né? Vamos falar um pouquinho de Napoleão Bonaparte. Eu quero também comentar um pouquinho o filme de Napoleão, que eu fui assistir na casa de um amigo meu. Mas sem delongas, vamos falar do filme aí, né? Tem algum recado para dar? Eu acho que não. Mas é isso aí, pessoal. Se vocês gostarem, compartilhe o vídeo aí, se inscreva, valorize o Story em tudo. E aos poucos eu vou trazendo informações, vou trazendo vídeos aí. Tenho até vontade de falar um pouco sobre a partida do Silvio Santos aí. E um vazio que fica na televisão, que, na minha opinião, a televisão está um pouco apagada, né? Mas, vamos lá. Primeiro, vamos falar da história e depois, então, nós vamos para as reflexões e comentários, né? Bem, pessoal, o filme ele se passa focando na Laura, que é a Julia Roberts. Esse ator eu não conheço ele, né? Mas quando você olha para ele, ele já tem uma. Ele aparenta ser um cara terrível. É isso que ele passa no filme. Um cara muito bom ator. Sabe, gente, eu tava vendo até um comentário de um cara analisando esse filme. Ele falou que o filme é uma porcaria. Olha, gente, muitas vezes eu nem analiso profundamente, obviamente eu não sou especialista em cinema, mas muitas vezes eu trago para vocês o que acontece na nossa vida, que através do filme a gente possa aí, fazer algumas reflexões e trazer alguma coisa aí, ou até salvar a vida de uma pessoa, que pode ser esse filme. O filme conta a história de Laura, que é casada com Martin, os dois vivem numa mansão extraordinária,
na frente da praia. Então, tipo, só moram os dois sozinhos. É até um pouco aí meio aterrorizante você morar aí na praia de noite e obviamente que é um paraíso você morar na praia, mas e ele vai trabalhar e a mulher fica sozinha ali na mansão, né? O pior é que ela ainda, que tipo, ela é uma mulher depressiva, uma mulher que sofre muito, uma mulher que o casamento dela é um verdadeiro inferno, na verdade, porque o marido dela é um controlador, o cara, ele é um cara tóxico e um cara que bate muito nela. Então, além de ficar sozinha ali, ela também tem esse cara aí para piorar a vida dela, né? Então, o que que acontece? Esse cara aí bate muito nela, violentamente mesmo. Dá uma rasteira nela no filme e chuta, 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 como se ela fosse um boneco ou uma bola de futebol. Desculpa usar essa metáfora, mas para vocês entenderem que o cara é extremamente violento, assim como muitos homens também da sociedade. Obviamente tem maridos bons, mas também a gente sabe que a gente vive em um país machista, né? E então muitas dessas mulheres sofrem esses relacionamentos tóxicos, né? Só que a Laura então, ela planeja uma fuga dessa vida muito triste que ela tem, não é verdade? E então, ainda que ela fala pro marido dela que ela sonha em... Ela tem medo de nadar, só que o marido dela nem desconfia que em uma noite, a convite de um amigo, os dois vão velejar um mar maravilhoso, só que chega de noite, o mar é traiçoeiro, e simplesmente tem então, ela se joga no mar. Então ele não sabe, ele acha que ela morreu afogada porque ela não sabia nadar. Só que, gente, para viver um casamento tóxico, em um relacionamento muito abusivo, o que que acontece, né? Ela simplesmente vai em uma escola de natação escondida do marido, e é, como eu falei para vocês, ela planeja essa fuga, então ela fica mergulhada no mar, ela se despista do navio, e ela vai recomeçar uma vida. Ela corta o cabelo, ela coloca uma peruca, e ela volta nessa mansão, pega uma bolsa e simplesmente vai embora, né? Ela dá no busão e tem uma frase muito interessante que eu ver se eu lembro para mim depois comentar. Ela chega para uma mulher e fala, né? Ela fala como se fosse a vida da amiga dela, que ela não pode assumir quem ela é, porque o cara é muito rico e alguém pode denunciar, pode falar dela para ele, que ela dá Bíblia e tal. E fala para a mulher assim, olha, eu estava aqui com uma amiga que apanhava muito do marido, só que ela tinha medo de nadar e voltou a nadar. Isso tem uma reflexão nessa frase, né? Então, essa mulher, ela vai viver em outra cidade, ela pega uma casa e ela começa a conhecer um cara muito bom, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, acho que eu não tenho ele aqui não. Bem, o que que acontece? E é muito interessante, gente, que esse cara que ela conhece é um professor universitário e tem muita paciência com ela. Só para vocês terem noção, gente, a mãe dela teve um infarto ou teve alguma doença que não foi falada ali no filme, e ela está no hospital psiquiátrico e simplesmente ela ficou tão presa na mansão dela na praia que não teve acesso à mãe dela, né? Pois bem, é muito interessante outra observação também, que essa mulher sofreu tanto no casamento dela, que então ele era super controlador. Se o banheiro dele tinha, só para vocês terem uma noção, tinha ali um suporte com 3 toalhas de rosto. Se a toalha ficava um pouco torta, ele ia ficar infernizando, me permita falar o termo, não gosto muito, ficava infernizando a cabeça dela, até então ficar do jeitinho que queria, não que ele queria, né?
Imagina que esse cara ficava aí super controlador. Você pode até reparar aí o olhar desse cara e o olhar dela, né? O olhar de sofrimento que ela tem ali, né? Submissão total, né? E aí, gente, ela vai nessa casa e ela fica olhando aquelas toalhas ali, porque lembra do ex-marido, e ela, para se livrar desses traumas, começa a bagunçar a toalha ali. É um detalhe bastante interessante, gente, que às vezes a gente não dá muita atenção para isso, mas são medos e traumas que as pessoas passam em situações tóxicas, em situações extremamente terríveis, e a pessoa ela fica com esse trauma e é muito difícil de você superar, não é verdade? Só que cedo ou tarde, gente, tipo assim, quer dizer, mais tarde, mas é igual assim no meio do filme, o marido dela começa a descobrir tudo. Que na verdade ela não morreu, que ela soube nadar, o melhor que ela aprendeu a nadar escondido dele, está fazendo uma vida em outra cidade e está conhecendo um cara. E esse ex-marido vai atrás com o objetivo de matar a mãe dele, mãe dela, né? Só que não consegue porque chega uma enfermeira ali e despista, né? Esse cara vai perseguindo, vai perseguindo, vai perseguindo, até no momento, gente, que ela, outra coisa muito marcante nesse filme aí, ela fica num desespero tão grande de ver aquele pesadelo na frente dela, que ela pega a arma dele e mata ele, né? Então, tipo, você vê o pânico, né? Ah, o pânico, então, em que ela estava nessa vida dela, né? Só deixa eu pedir uma licença para você, gente, só deixa eu fazer uma coisinha aí, mostrar aqui. Esse slide aqui, gente, é uma reflexão que eu vou fazer mais para frente, mas me permita adiantar, só para vocês verem o rosto de desespero dela ao matar. Que ela estava cansada de toda a situação que ela passou, de toda a agressão que ela teve, e ela simplesmente ela teve aí, não justificando, a matar ele para então simplesmente ficar em paz. Então é isso o filme. O filme é muito interessante. O filme não é espetacular, mas o filme é muito bom, né? Agora aí vamos para algumas reflexões aqui, que tem bastante, né, gente? Bem, primeiramente, eu não sou psicólogo, eu não sou formado nessa área, mas eu quero analisar com vocês, com todo cuidado, sobre essas situações que a gente sabe, ou a gente tem uma amiga que está passando por isso, ou a gente tem um amigo que está passando por isso, e simplesmente a gente sabe que tem, e como que eu posso falar, né? Bem, vamos comentar. Primeiramente, como que eu disse para você, gente, nós vivemos em um país machista, um país racista, nenhum país é perfeito, na verdade, mas infelizmente em uma sociedade machista, a maioria, 80% desses casos, quem sofre é a mulher. Mas também tem alguns homens que sofrem, conheço uma ou duas histórias de homens assim, que é a pessoa que é muito controladora, cara. A pessoa simplesmente é uma pessoa possessiva, controladora, uma pessoa desconfiada, uma pessoa que é capaz, gente, de... Ainda que é muito interessante, né? Que a gente fala assim, não, a mulher apanha no casamento. Só que vocês têm noção do que é agressão psicológica? Você tem noção do que é uma pressão psicológica no seu ouvido, querendo de controlar tudo? Não é verdade? Eu ainda, gente, eu quero contar uma historinha para vocês. Eu fiz essa live no TikTok, perdão. Então, eu contei para eles que eu ia contar para vocês para a gente entrar mais nessa história, né?
Eu estava dando aula de noite, eu acho que faz uns 2 anos isso, e então eu dava aula em um terceiro colegial, e eu percebia que tinha um casalzinho de namorado na sala ali, que os dois sentavam junto, e ela sempre assim. Olha a situação, hein, meu? A mulher assim. Aí, gente, a gente faz algumas pausas na aula para você passar a atividade ou para eles fazerem, né, tal. E eu pensei comigo, alguma coisa não está chegando muito bem, né? Ou talvez a menina está concentrada ali na fazer isso e tal. Quando chegou no intervalo ali, passado alguns dias, eu desci na sala dos professores, obviamente. Eu passei na sala e o cara, ele pegou a mão da menina e começou a tirar o batom vermelho dela, né? Eu vi a cena, gente, porque tinha bastante aluno, então eu tive de esperar os alunos descerem e tal, a gente foi devagar. E a gente não pode fazer nada, gente. A gente não é ninguém para entrar um, um casalzinho ali. Cada um tem a sua vida e muitas vezes a gente fica com a cabeça tão ocupada que simplesmente a gente, né, a gente não faz nada, não é verdade? Aí eu olhei assim, eu fiquei muito nervoso, né? Eu dei umas corridas na sala dos professores, que eu não posso ver essa cena, senão eu vou conversar ali educadamente e tal, e muitas vezes o jovem não aceita a conversa, né? Por isso que a gente muitas vezes fica ali, fica entre nós, a gente fica ali, né? E eu falei, esse cara é então controlador. E muitas vezes, gente, a menina ou a mulher, ou o cara não sabe, né? Como você identifica uma pessoa que é possessiva, uma pessoa que é controladora. Aí então fica, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, que uma vez eu assistia muito casos de família e esses programas de família aí, porque a gente aprende muito, né? E muitas vezes a psicóloga Anaí, né, a psicóloga da Cristina Rocha, sempre falava ali que a mulher, ou o cara, mais a mulher assim, ela não sabe o que é amor, né? Às vezes a mulher, ela apanha a vida inteira ali e a mulher não conhece o carinho, a pessoa não conhece o carinho e ela acha então que o amor é essa violência. Olha que absurdo, né? Aí tem uma pergunta, né? Como que a gente identifica o marido que é controlador? Como que a gente identifica uma esposa que é controladora? A primeira coisa, gente, é manipulação emocional, né? Peço desculpa, né, se faltar alguns exemplos e frases e palavras aqui, é porque eu não sou um psicólogo, mas a gente que é professor, a gente vê, a gente tem a experiência de ver a vida de outros, né? E então a gente conversa, a gente tem conversa com o psicólogo, a gente, sei lá, tem professores formados em outras áreas e a gente acaba aprendendo muito, né? A primeira coisa é manipulação emocional. A pessoa, gente, que é controladora, é uma pessoa que simplesmente ela distorce os fatos. Por exemplo, infelizmente, tem muito cara aí que vai conversar com outra mulher na malícia, ou fica com gracinha com sua parceira, algumas mulheres também. E quando a mulher descobre, ou o marido descobre, essas pessoas controladoras, elas fazem de tudo para elas se darem bem. Então tem aquela famosa frase, ou você está ficando louca, né? É uma frase terrível, né? Uma frase aí que é, então, muitas vezes administrado ou falado através do marido que é controlador. Então, esse cara, ele fica controlando a esposa como se fosse uma marionete. Uma coisa, gente, obviamente, que é uma opinião minha, cada casal é feliz, cada casal aí tem a sua vida, a gente não pode. Vamos dizer, gente, que cada casal é feliz. Vamos dizer, deixa eu ver se eu acho uma palavra certa aqui, que se vocês concordarem ou não, eu conheço o homem
que gosta da sua mulher que é controladora. Tem muita gente que é feliz, então, com o marido que é ciumento. Ou que é a esposa que é ciumenta. Então, tipo assim, cada casal tem algumas regras que eles ficam felizes através dessas regras. Mas, obviamente, se a gente vê alguma violência ou a gente vê alguma coisa que não é normal, que a gente possa denunciar. Isso que eu estou querendo dizer para vocês. Né? Mas, gente, lance de você ficar controlando o marido pelo celular. Ou você controlar a esposa pelo celular. Outra coisa desse lance de manipulação emocional é que a pessoa, ela é, que está escrito ali também, é desconfiança. Pô, às vezes, gente, eu fico vendo, por exemplo, críticas contínuas. Imagina, em um casamento tóxico igual esse da Laura e do Martin, né? Desse filme aí, imagina, críticas contínuas. O marido não sabe elogiar. O melhor, ele sabe, mas ele é controlador, ele só vai de jogar pressão. É um cara negativo. Imagina você cozinhando, ou você limpando sua casa, ou você vivendo com uma pessoa que a pessoa não elogia. A pessoa é desconfiada. E rola muito também intimidações e ameaças, gente. Sabe? Imagina a mulher ali, a gente entende nesse modo aí o nome do filme, Dormindo com o Inimigo. Por que dormindo com o inimigo? Porque você tem uma pessoa ali que fica te ameaçando o dia inteiro, cara. A pessoa, ela abaixa o seu autoestima, cara. Se a Laura, por exemplo, telefonasse para outras amigas, se telefonasse para outras pessoas, o que o cara ia falar? Não, porque ela é louca. Fica ameaçando ela, olha, ninguém vai te ouvir, ninguém gosta de você. Você tem noção de um cara ficar falando no teu ouvido isso? Quadro, espionagem, gente. A pessoa, ela quer saber o que você faz na faculdade. Alguns meninos que eu conheço na minha vida, alguns colegas, obviamente, que falavam para mim que colocavam um cara na sala de aula da namorada para saber o que a menina estava fazendo. Como eu estava até assistindo, eu não estou lembrado de série, né? A mulher comprou um chip, um GPS, e a gente sabe muito bem disso, né? Que o salário tem, e fica monitorando a vida do cara ali. Aí eu respondo, aí eu pergunto para vocês, isso é um casamento? Isso é uma relação? Se você não confia na pessoa, se você não confia nela, nem começa, verdade? Aí tem a bendita desconfiança. Quando eu fazia estágio aqui na prefeitura de Matão, antes de ser professor, eu tinha uma colega que ela estudava de noite, a faculdade era no meio do mato, isso aí uns 10, 11 anos atrás. Agora são mais estruturadas, mas o marido ali sempre desconfiava da menina. A menina uma vez chegou, ela contando para mim, as calças todas cheias de lama, cheias de cocô de cachorro, um monte de coisa. E o cara chegou nela e falou, onde você estava? Você estava no mato com o cara? Olha que situação. Verdade? Vamos lá para mais um slide. Aí, gente, nós temos aí Napoleão e Josefina, né? Muitas vezes a gente passa a vida inteira, cara, achando que o namoro dos outros era feliz, era perfeito. Às vezes aí a gente acha que o casamento da artista é perfeito. A gente acha que é mar de rosa, você está casado com um milionário, alguma coisa assim, não é. Nós temos muitos casos na história da humanidade de um casamento que era totalmente tóxico. E eu coloquei Napoleão e Josefina aqui, gente, porque simplesmente muitas pessoas acham então que os dois tinham um casamento feliz. E muitas vezes aí a mulher ou o cara sonhando de um casamento desses dois achando, e era uma ilusão. Por quê? Napoleão, gente, ele casou com a Josefina e totalmente apaixonado por ela. Só que Josefina simplesmente não dava a bola para ele.
Olha só, hein? Beleza. Ele era o general, depois ele se tornou o imperador, e nós temos então a Napoleão que foi viajar para fazer as suas batalhas. Isso aí foi no século XVIII, bem no meio da Revolução Francesa ali, né? E aí você tem o quê? O Napoleão que fazia aquelas cartas, que mostra tudo isso no filme Napoleão do Joaquim Fênix, um ator muito bom, só que o filme não é aquelas coisas. Até poderia falar mais um pouco do filme, mas eu preciso ver a biografia dele ali melhor. Mas o filme de Napoleão, gente, é um filme muito mole e é muito sem sal. É um filme bonito, mas é um filme sem sal, né? Só que aí o Napoleão fazia a carta longe da sua casa, casado com Josefina, e ela traía ele, tá? Ela pouco se lixava para ele. E você tinha uma Josefina que, segundo alguns boatos, ela fazia alguns negócios muito estranhos ali quando seu marido estava longe. Ela vendia comida estragada para soldado, ou também que, né, vendia sapato velho para esses soldados. Só que aí, gente, eu conheço casos assim também, que o Napoleão chega, descobre toda essa palhaçada, esse escândalo, e então fala para Josefina, olha, meu coração por ti morreu. Só que aí ele maltrata, ele pade nela, ele humilha ela, porque ele é o imperador. Imagina, né? E imagina rainhas, como que era a vida de rainha na época medieval. Uma coisa que sempre vem na minha cabeça é a princesa Diana. Imagina que ela era tradada na família real da Inglaterra. Deus que me perdoe, né? E aí Josefina, do nada, gente, começa a gostar desse cara porque ela apanha dele. Ela começa a se apaixonar, isso conheço algumas pessoas que passaram de uma vida assim, eu acho que é meio bizarro, e começa então a apaixonar por Napoleão. Napoleão para dentro, Napoleão humilhando, e ela se apaixonando por ele. Napoleão ficou casado com ela aproximadamente uns 10 anos, tem até uma certa obsessão com ela, mas ele não terminou com ela porque o romance deles, o casamento dele era adorado pelo povo. E ainda que ele fala para ela e tal, né? Então, gente, eu só trouxe uma curiosidade aqui. Na verdade, uma curiosidade de duas figuras na história que não era aquilo que a gente pensava. Verdade? Gente, outra coisa, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar primeiro recomeçar a vida, depois eu volto naqueles traumas e medos. Moça ali, gente, a Laura, é Laura, né? A Julia Roberts, aí para guardar o nome de personagem é terrível. Ela simplesmente ela recomeça a vida dela. Ela recomeça do zero. Só que, sabe, gente, ela tinha muito trauma, ela vivia com medo, ela vivia um inferno ali, porque se o cara era violento, por causa, então, dentro da sua mansão, e com ela, imagina quando ele descobrisse o que ela fez. Fingir a morte para sair da sua vida. Então, gente, o que acontece, né? Ela começa, então, gente, a simplesmente gostar do rapaz ali, mas ela começa a ficar com medo. O cara se aproximando dela, o professor universitário, né, que ela começa a gostar dele, eu não falei muito dele, que não tenho o que falar, ele é um cara paciente, e não mostrou muito ele, né, no filme, ele mostrou algumas partes ali. Só que, sabe, gente, ele foi tendo paciência com ela. Mas imagina então uma pessoa recomeçar a vida. E o casamento terrível que ela teve, né? E ainda que é muito interessante, gente, que ela sabia que o ex estava na casa dela, por quê? Por causa da toalha de rosto.
quase no final do filme aí, ô Fer, depois fala para mim por gentileza se eu estou sendo claro aqui, tá bom? Que eu fiz a troca de slide e tal, e depois você manda uma mensagem para mim. Então, pessoal, ela estava no banheiro dela, e ela percebia, ela era uma mulher bagunceira não, uma mulher aí que tinha a vida dela. Ela percebeu que as folhas de rosto no suporte do banheiro estava certinha. E ela bagunçou, ela foi no outro cômodo e voltou. Estava certinho novamente. Ela percebeu o quê? A princípio ela pensou então que ela estava viajando, que ela estava com medo e tal, né? Que ela sofreu muito, gente, desses medos, desses traumas. Mas não, o Ace estava lá, né? Então, gente, sei lá, né? Esse vídeo pode passar aí para uma mulher que esteja passando por isso, até um cara também. Mas se você está passando por um relacionamento assim, até no final vou dar alguns conselhos da pouca experiência que eu tenho sobre isso. Quanto mais você ficar no relacionamento, é pior, né? Até que eu sei também, gente, que é muito difícil, por exemplo, para a mulher ali, que a mulher é ameaçada de morte se ela terminar o relacionamento. Mas, sabe, gente, valeu, Fer, Fer mandou uma mensagem para mim. Mas, gente, é você simplesmente procurar uma ajuda, né? Bem, a gente vai voltar sobre isso no final. O negócio aí é você recomeçar a vida. Lembra que eu falei, eu sei que não é fácil, eu acho que é muito fácil falar, a gente sabe que é fácil falar, mas é muito difícil de agir, por causa disso mesmo que eu falei para vocês, né? Uma mulher, imagina ela, a Julia Roberts aí no filme, na mansão, que simplesmente não poderia falar com ninguém que poderia ser morto, né? Mas bem, recomeçar a vida, gente. Quando ela tá no busão ali, que ela corta o cabelo, que ela coloca a peruca dela, e ela começa a... que a mulher pergunta para ela, né? Ô, por quê? O que você está fazendo aqui? Ela fala. Ela não se assume, ela fala como se fosse uma amiga. Olha, na verdade, minha amiga estava banhando muito do casamento, só que ela tinha medo de nadar e ela aprendeu a nadar. A frase é mais ou menos isso, eu quero focar um pouquinho nessa frase. Eu sei que a live vai chegar mais ou menos uma hora, porque esse filme aí, ele tem bastante lições, né? O que é? Ela, gente, ficou exausta dessa situação. Ela simplesmente não queria mais essa vida. E ela enfrentou o seu medo, ela enfrentou seus obstáculos para recomeçar essa vida. Sabe, gente, a gente sempre precisa, não apenas nessa situação, mas se você está desempregado, ou se você teve aí um ano ruim, todo dia é um dia que a gente pode recomeçar, né? Em relacionamento aí, simplesmente, não é simplesmente, mas em caso de relacionamento, o segredo para mim é você conhecer o seu parceiro antes de tudo. Quer ver? Vamos ver o próximo slide, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Antes de eu falar sobre o recomeçar, continuar o recomeçar, vamos focar um pouco aí apenas nesse detalhe, o final e a morte para se libertar. Isso me lembra, gente, hoje em dia não, né? Esse ano no Brasil, de vez em quando a gente escuta, até anos passados, acho que esse ano talvez mais, a mulher que ela fica cansada de seus relacionamentos e ela simplesmente mata. Muitas vezes a gente julga a pessoa ali porque a pessoa é má, porque a pessoa é terrível, não se deve matar e tal. Obviamente não estou passando pano à cabeça de ninguém, mas é muito complicado, gente. E a gente é cheio de julgar a vida do outro.
A gente é cheio de julgar a vizinha, ou o vizinho, ou o casamento dos outros. E essa imagem é uma imagem terrível, gente, porque imagina o que essa mulher estava passando. Imagina os traumas que ela estava tendo. Imagina quantas vezes, que ainda que agora eu lembrei, de uma cena de sexo entre os dois, e ela estava com nojo. Imagina quantas mulheres não faz sexo com nojo ou com medo, só para satisfazer o marido, para ela não apanhar novamente. Então, eu falo que cada pessoa é um universo. Cada pessoa tem o seu universo, cada pessoa tem seus traumas, e a gente não deve julgar. Obviamente, homicídio é crime, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é... A pessoa, às vezes, comete esse crime para ela ter um pouquinho de paz. Aí, a gente coloca uma pergunta antes de acabar, né? Que é o seguinte. Obviamente que a pessoa que é controladora, a pessoa que é possessiva, ela não vai enxergar isso dessa maneira, como que eu estou enxergando, você vai enxergar. Mas sabe, gente, vamos pegar esse cara aí do filme, super controlador, e aí uma pergunta eu faço. O cara saiu para procurar ela, para ver se era verdade, foi armado, o cara perdeu um tempão na sua vida, o cara fez os outros sofrer, e o cara acabou morrendo. Por quê? Qual que é o objetivo das pessoas ficarem perseguindo os outros, cara? Às vezes eu falo para minhas alunas isso. Pô, o cara te traiu, por que você está perdendo tempo? Obviamente eu não falo dessa frase. Eu falo aquilo que eu posso falar, né? Mas, sabe, gente, chega de perder tempo, cara. Esse cara perdeu tempo, fez os outros sofrer, morrer no final. Será que talvez nas primeiras observações, gente, tipo assim, o segredo da vida é você se observar, você se conhecer, tá? Porque se você tem um pensamento ali diferente, se eu não deixo a minha mulher passar um batom, se eu não deixo a minha mulher colocar uma roupa mais curta, que eu tenho medo de traição, isso não é normal. Na verdade, essas pessoas elas não vivem. Eu conheço um mecânico em uma cidade aí, que a mulher dele é ciumenta doentia. Então, tipo, de vez em quando, os carros das mulheres aí, não sei porque eu vi, não costume meu, mas a mulher tem o carro que quebra no meio da rua e simplesmente liga para esse mecânico que precisa de ajuda e a mulher fica com ciúmes. E a mulher rói as unhas, a mulher simplesmente não dorme, a mulher ali tem uma vida infeliz porque ela tem medo que o cara simplesmente traia ela, né? Então, gente, vamos para os conselhos aí, né? Primeira coisa é o seguinte, gente, conheça quem está com você. Quem é a pessoa que você dorme? Você conhece ela? Às vezes a pessoa simplesmente ela namora, às vezes a pessoa ali, obviamente, cada um na sua vida, a pessoa passa 2 semanas e ela então já casa, ou já junta os móveis, né? Mas, gente, nesse intervalo de pouco tempo de conhecimento, de você conhecer o outro, a pessoa já se revela controladora, a pessoa já se revela possessiva, a pessoa é ciumenta, e você vai descobrindo já morando com a pessoa. Obviamente, pessoal, que tipo, não dá para você conhecer a pessoa completamente em 1 ano. E nem 10 anos você vai conhecer a pessoa perfeitamente, né? Mas o que acontece? Às vezes a pessoa acha então que o casamento, o noivado é então o sexo, né? Ou simplesmente muitas vezes o homem acha que a mulher é mãe.
tem que cozinhar, tem que lavar, tem que fazer isso e aquilo. Não é. Então, um dos conselhos que a gente precisa fazer até uma pequena frase aí do Silvio Santos, é você sempre ser regido pela razão. Né? O Silvio Santos, em uma época que ele estava com câncer aí na garganta, e ele disse aí que viu um vídeo aí muito popular que ele fala: eu sou regido pela minha consciência, pelo coração e por Deus. Alguma coisa assim. E ele fala: quando eu vejo que a minha emoção está passando a razão, eu volto. Porque a gente tem que ter o pé no chão. A gente precisa conversar. O segredo de namoro, de noivado, de um casamento é você conversar. Você vê a sua esposa, o seu marido como equipe. Na verdade, porque senão pode ser tarde demais. Outra coisa, gente, é o seguinte: às vezes a pessoa que ela está namorando, a pessoa, ela já então tende a controlar, já se mostra ali controladora no início do namoro. Né? E as mulheres têm uma ilusão, os homens também têm uma ilusão. A gente acha que a gente muda amigo, a gente acha que a gente muda mãe, e a gente não muda nada. A pessoa só vai mudar se ela querer. A pessoa só vai mudar se ela tiver com vontade de mudar. Aí vem então, não, eu vou engravidar porque o cara muda com a criança. Ou a gente vai casar, que no casamento o homem muda. Gente, isso aí é 99% de ilusão. Casamento só muda, na minha opinião, uma pequena porcentagem. E o filho também vai mudar se o cara quiser mudar. Muitas vezes a menina usa, a mulher usa, ou sei lá, não abusando, mas apenas fazendo uma reflexão. Aí nasce a criança fica jogada aí no mundo que o marido não mudou. Então, gente, pelo amor de Deus, né? A gente precisa aí simplesmente saber, pelo menos, dessas frases, desses conselhos, que são conselhos essenciais para a nossa vida. Outra coisa é o amor não traz sofrimento. Ah, mas eu traí você, mas eu amo você. Não, meu amigo. Ou você ama, ou, na verdade, tem uma frase do Renato Russo, gente, que ele disse no show dele, né? O amor vai chorar. Aí o povo, sim, não, só se for de alegria. Mais ou menos isso, e é verdade. O que é o amor, né, entre o homem e a mulher? É um processo de conhecimento, é uma convivência, então, que um vai aprendendo com o outro. Pois traição, tristeza, humilhação não faz parte do amor. O amor não é você aceita tudo. E ainda que eu falo, pergunto, poderia colocar outra pergunta aí no conselho, ou da frase aí, o seguinte, né? Você se ama? Você tem respeito por você? Você sabe os seus limites? Aí eu falo, né, gente? Se a gente se conhecesse, obviamente que eu erro muito também. Não sou ninguém aí para falar, vocês erram, eu não. Obviamente que eu erro muito. E muito, todos os segundos eu erro. Ou melhor, eu erro muito. Né? Então, traição, tristeza, tudo que traz a tristeza para a pessoa não é amor. Tá? A gente sempre precisa saber isso. Amor é uma palavra sublime para tudo, gente. O amor entre amigos, o amor com animais, o amor ali com pai e mãe. Amor é uma palavra sublime. Uma pessoa que ama, pode vir um monte de mulher em cima, um monte de homem de cima, que a mulher, olha, eu tô casado, eu sou casado, eu gosto muito dele e tal. Né? E ainda que, é isso mesmo. E aquilo, você é feliz? Como você está no seu relacionamento? Eu sempre falo também para os meus alunos o seguinte: você quer ser feliz na tua vida? Seja feliz solteiro. Quando você tiver, obviamente, me expressando melhor,
Seja feliz quando você não estiver namorando. Você gosta da sua companhia? Você gosta quando você se vê na sua casa sozinho? Ou quando você está casado, você está noivado, você está juntado com a pessoa. Quando a pessoa está trabalhando e você olha ali aqueles cômodos vazios, você é feliz? Se você não for feliz, procure um psicólogo. Se você não se ama, se você não se suporta, procure um tratamento. Sabe por quê? O tratamento, eu estou falando que psicólogo, psiquiatra, gente, são profissionais maravilhosos. Olha só, ninguém nasceu para deixar você feliz. É uma opinião minha. Ninguém nasceu para ser seu servo. Ninguém tem obrigação de deixar você feliz, tá? De fazer você feliz. Você precisa ser feliz. Você precisa ser feliz. Você precisa buscar a felicidade dentro de você. Você precisa ser o seu melhor amigo. Porque, gente, você está casado. Perdão, você está casado. O meu marido é obrigado a me deixar, a me fazer feliz. Mas e a felicidade dele? E aí? Uma vez, gente, só vou falar isso, já vou sair, já vou acabar com uma apresentação aqui, né? Para não ficar muito. Eu tive um relacionamento de uma pessoa que ela não se aceitava, ela não aceitava a situação dela, ela não aceitava o corpo dela e ela dizia que era muito infeliz comigo. Aí, passado uns 3 anos, já no final do relacionamento, eu cheguei para ela, eu terminei e falei, deixa eu te falar uma coisa, bem. Você não é feliz. E esse negócio de você não ser feliz comigo é uma ilusão sua. Obviamente que a gente tinha os nossos erros, né? Mas eu falei para ela, você não se aceita porque você é pobre. Você não se aceita por causa do seu corpo. Você não se aceita que ela tem um emprego que ela não gostava. O que eu estou querendo dizer, gente? Imagina que, por exemplo, você está no casamento e você não se aceita, você não é feliz, você joga a cobrança da felicidade nas costas do seu marido. Você vai ficar cobrando ele e ele vai ter o papel dobrado. Sabe? E é algo que é infeliz. A gente não pode amar a pessoa como se fosse ela ali. Verdade? Bem, pessoal, então é isso. Espero que vocês gostaram dessa conversa aí de quase 1 hora. E a Fer que está me acompanhando aí, sabe, Fer, sabe, pessoal, eu sempre falo para a Fer mora no Rio Grande do Sul, mandar um beijão para ela e agradecer ela novamente, né, sempre pelo apoio. Eu sempre converso com ela com livros e filmes. A gente conversa de tudo, religiões, tudo, né? E tem um livro que chama Mareus Maleficaram, que ficou na minha cabeça, ela queria que eu fizesse um vídeo falando desse filme, desse livro, que é o Martelo das Feiticeiras, Mareus Maleficaram, né? Feito em 1451, se não me engano. E isso me traz um filme que a gente pode conversar aí nessa semana, que é As Bruxas de Salem. As Bruxas de Salem tem 2 filmes com esse nome. Um é de terror e o outro, então, é de ficção histórica, se não me engano. Eu não sei se é baseado em fatos reais. Mas eu estou pensando, então, em trazer As Bruxas de Salem para cá. Tá? Então é isso aí, Fer, pessoal. Um beijão para vocês. Muito obrigado. Espero, então, que vocês gostaram desse comentário, dessa conversa do filme Dormindo com o Inimigo. Até mais.